estou aqui com o Rafael, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Rafael? Fala para mim, com relação a essas manifestações, o que é que você tem a dizer? O Brasil está parando? O Brasil está difícil. A grande verdade é que, infelizmente, os nossos políticos, os nossos parlamentares, os homens que fazem as leis, esqueceram da classe menos favorecida. Então, a saúde, a educação, o transporte está sucateado. Num Brasil tão lindo como o nosso, um país onde você joga um caroço, nasce feijão, nasce tudo. E nós estamos com falta de tudo. Pessoas morrendo de fome e pessoas morrendo nos hospitais, sem sequer uma pessoa que estivesse do lado dele depois de tantos anos de vida, de luta. Mas infelizmente então, a verdade é essa. Então você acha, não dá para ficar quieto, tem que sair para a rua mesmo, tem que Com protestar, certeza. não é isso? Você falou Com que aqui certeza. na Moca, quando teve perto da Arno, você foi para a rua. Tinha cerca de umas 2.000 pessoas na Avenida Arno. Então eu, com meus 71 anos, sofrendo de Parkinson, Parkinson, ainda assim mesmo a gente engrossa o movimento. e vai lá. Mas você também tem um certo desencanto com relação aos movimentos, né? Porque o que é que você falou? Eu, quando jovem, participei do enterro do Jânio, as diretas já, por falar nas diretas já, melhorou em quê? Subimos no palco, no palanque, direta já, e são todos corruptos, todos condenados. Para você ter uma ideia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi tido como ladrão, dito pelo Antônio Carlos Magalhães, pelo Jorge Barbalho. Não sou eu que estou falando, a revista Veja publicou. E o homem chorou com aquele caso da amante, que ele dizia, e hoje ele é o presidente do Senado, a casa dos eminentes senadores, os homens que fazem as leis, e achincalhado, Jader Barbalho, Antônio Carlos Magalhães e tantos outros. É que o povo ainda não tinha acordado. Se tivesse acordado, ele não tinha sumido, não. Demorou um pouquinho para acordar, é isso, né? Acordar, ainda está dormindo. Está dormindo ainda? Falaram que o pessoal levantou, mas infelizmente a verdade está muito longe. Você falou, tiramos Collor, né? Impeachment de Collor, e hoje Collor é homenageado. O Senado, o Collor senador, homenageado, exatamente. Quer dizer, o Brasil muda, mas não muda tanto. Exatamente, infelizmente. As reformas têm que ser mais profundas. Mais profundas e o que pois se é, mais fala embaixo. Outra coisa, polícia e população. Polícia se queixa daqui, população de lá. Um joga uma pedra, outro dá um tiro. Até quando vamos continuar? Ficam brigando entre os que são. Exatamente. A falta... O jogo no Mineirão. 1.000 pessoas, o aparato de 3 helicópteros, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Te falo, vão jogar no Iraque. Tá parecendo Iraque, né? Pô, que brincadeira é essa? Um jogo de futebol se gasta tanto. Já imaginou o gasto de tudo isso para segurar essas 2.000 pessoas tomando conta dessa população? E tudo isso é dinheiro que vai embora e não volta. E um coitado não tem dinheiro para sustentar o filho. E agora? Fome, desnutrido, só faz besteira. A presidenta vem com a ideia do plebiscito. Você é a favor dessa ideia? Consulta a população? Olha, acho que não. Ou a população está querendo arroz e feijão mesmo? A população precisa de educação, a população precisa de saúde, precisa de transporte. Isso que é necessário. Alguns falam, para que tanto ministério, para que tantos cargos de confiança? 39 ministérios, para que todos esses ministérios? E agora aparece o Geraldo na televisão dizendo que vai vender o helicóptero por 4,5 milhões, que vai vender 1.000 e poucos carros. Vai eliminar uma secretaria, está eliminando uma secretaria. Então você vê, uma coisa é uma coisa e cada coisa é... Quer dizer, agora o pessoal vai pensar em cortar na carne e diminuir os gastos públicos, é isso? Exatamente. Tanto no plano federal quanto estadual. Vai economizar 350 milhões de reais, né? Para... Senão vai faltar para a corrupção. O que estão tirando da condução do transporte, esses 20 centavos, eles estão achando aonde tirar o dinheiro. Onde vai tirar? Aí ficou difícil. Muito difícil. Vai fazer mágica. Olha, parece piadas. Nosso país, eu não acredito nos políticos. Não posso generalizar porque tem políticos bons. Mas o desencanto 90%. É grande. Mas você acha que se nada for feito, alguém vai sair para votar de casa em 2014? Porque vai ter que eleger. Infelizmente vão votar. Vão votar? Assim, o povo vota. Tanto é que você vê vota, sim, o vereador. O vereador candidata-se ao cargo eletivo. Ele trabalha num bairro. Ele gasta 200, 300 mil reais num determinado bairro.
e lá ele tem 4, 5 mil votos. Vai no outro bairro, gasta mais 300, 400 mil reais, pega mais 4, 5 mil votos. Com 10, 12 mil votos ele é eleito vereador, percebendo por cada gabinete 120 mil reais por mês, porque o salário dele em si é uns 8, 9 mil reais. Mas os jetons, mais o que ele presta... Aumenta, aumenta um pouquinho. Então, digamos, iria para uns 15 mil reais. E o chefe de gabinete, toda aquela assessoria, e eles matam daqui, matam de lá, e no final os 4 anos passam, se elege por mais 4. Não teve um que ficou 20 não, ficou 40 anos. Japonês, né? Quase. Eleito pelo bairro onde que ele reside. Japonês, É. Não, não. Vai. Não, aquele Não. da Vila Maria. Mutran. Lá de Mutran. Eleito pela Vila Maria, quantos anos? Quase 50 anos. Virou cargo vitalício. Exatamente. E essa é a verdade. Quer dizer que hoje o descontentamento é tanto com a oposição quanto com a situação, é isso? Exatamente. Infelizmente é isso. Tá certo, tá aí dada a bronca do Rafael aqui na Moca. Agora eu Valeu. espero que você, Farid, se candidata, porque você, a gente confia, conhece, sabe que você é linha dura, que você quer fazer política não para dinheiro, para ver a coisa. Quem te conhece já de muitos anos, como eu te conheço de muitos anos, e sei do teu propósito. Então a gente precisa de pessoas assim, do teu naipe, da tua educação, da tua inteligência, para que possa conduzir esse povo sofrido. Legal. É isso que eu te desejo. Agradeço, obrigado. Falou, querido. Um abraço, Rafael. Amém. Para você também.